É chegado o reino, o evangelho do reino. Esse resumo é baseado no livro de George Eldon Ladd, de mesmo nome, O Evangelho do Reino. E ele começa o livro mostrando três perspectivas das quais a gente pode entender o reino de Deus. Primeiro é o reino de Deus como seu governo, seu reinado, né? Segundo, como a esfera atual onde a gente já pode entrar e vivenciar as bênçãos do seu reinado. Terceiro, uma esfera futura, que virá apenas com a volta de nosso Senhor, quando virá a plenitude. Então a recomendação, a dica é entender cada ponto desse à luz das Escrituras, sem procurar juntar numa interpretação global. Vamos deixar o entendimento vir. O reino é futuro. Não vivenciaremos as bênçãos plenas do reino de Deus nesta era. O reino perfeito pertence à era por vir. A gente jamais vai conhecer a plenitude enquanto durar essa era perversa. Jamais será plenamente realizado sem que Jesus volte. O reino que virá já está aqui, mas não em sua totalidade. Esse comentário agora é de David Paulson, que não faz parte desse livro, mas tem muito a ver, fala do mesmo tema. Ele diz que o reino de Deus não pode ser realizado plenamente agora, mesmo que já tenha sido inaugurado. Uma pessoa pode até entrar nele agora, mas só pode ser herdado depois que seja consumado, quando for estabelecido em todo o mundo. Então, a tensão entre o já e ainda não é fundamental para o entendimento do Novo Testamento. Tem uma correspondência exata com a primeira e a segunda vinda de Jesus à Terra. Enfatizar o presente às custas do futuro, ou o futuro sacrificando o presente, é uma distorção das boas novas. O reino de Deus é presente. O reino de Deus pertence à era por vir, contudo a era por vir sobrepôs essa era, invadiu o presente século. Jesus estreou isso, ele estreou o reino de Deus expulsando o demônio no sábado, né? Então o reino de Deus se caracteriza por curas e de forma mais notável pela expulsão de demônios. A proclamação das boas novas veio demonstrada pela libertação dos homens de uma escravidão satânica. Então a gente pode dizer que o exorcismo de demônios prova que o reino de Deus está presente. Jesus amarrou o valente e entrou em sua casa para levar seus bens. Isso é um dos textos mais importantes do Novo Testamento. Então a gente vê aqui no gráfico que entre a ressurreição de Cristo e a primeira ressurreição é a era atual de atuação da igreja. Entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição é o reinado de Cristo aqui na terra, conhecido pelo milênio, que é a era por vir. Então, através de Cristo, a era por vir invadiu a era presente. A vida do reino. Todos nós, embora tenhamos recebido o dom da vida, estamos morrendo. Isso é um paradoxo, né? Porque a gente recebe vida num corpo que está morrendo. Então, é necessário que Jesus reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser derrotado é a morte. Os vários ministérios do Espírito Santo na igreja, como profecia, línguas, conhecimento, revelações sobrenaturais da verdade divina, foram dados aos homens porque agora conhecemos em parte. Então, esse agora conheço em parte, isso exige que nos agarremos a palavra de Deus em humildade e caridade. Em humildade para com Deus e caridade para com nossos irmãos. Então a palavra fala de primícias, primeiros frutos, não é a colheita. É o começo da colheita. Contudo, é mais que uma promessa, já é uma experiência, já é uma realidade, é posse. A justiça do reino. Os fariseus tinham uma grande preocupação com a justiça, uma vez que disso dependia a sua salvação. Por isso compilaram a Mishnah e mais tarde o Talmud. Aí vem Jesus e fala que a nossa justiça tinha que exceder em muito a deles. Então, Deus precisa governar nossa vida hoje se quisermos entrar no seu reino amanhã. As metáforas radicais, arrancar o olho, não eram para ser seguidas rigidamente ao pé da letra. Jesus estava preocupado em revelar a condição do coração, a atitude interior da mente. Jesus mesmo, quando recebeu uma tapa na face, ele não fez a aplicação literal de Lucas 6:29, e sim tinha uma postura muito firme, que não arremetia à imagem de humildade que temos em nossas mentes.
Veja em João 18, 23. Assim, o amor não significa o abandono de justiça e do direito, nem a benevolência sentimental, que não tem capacidade de sentir ira santa. O problema humano está na dificuldade ou incapacidade de separar os elementos de ressentimento pessoal e vingança egoísta do que é ira santa. A exigência do reino. Até João Batista era a lei e os profetas. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar a sua entrada nele. O reino exige uma resposta tão radical que pode ser descrita como termos de violência e força. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, tem que forçar cada nervo. A cruz é um lugar de morte. Não é fardo, dificuldade, é morte mesmo. Disposição para morrer com Cristo. Isso não quer dizer que todo cristão deve sofrer morte física, e sim que todo discípulo de Jesus precisa sim estar disposto a morrer. O reino, Israel e a igreja. Bem, o aspecto mais difícil do ensino bíblico sobre o reino de Deus é seu relacionamento com Israel e a igreja. A dificuldade se acha no fato de que as escrituras não apresentam de forma explícita esse relacionamento e ele precisa ser deduzido. E aí vem várias deduções, né? Outro ponto interessante é que a unidade familiar não é mais base do relacionamento entre Deus e o homem. A fé pessoal muitas vezes ultrapassa os limites da família e até mesmo rompe os laços de carne e sangue e é a base fundamental do relacionamento do homem com o reino de Deus. Jesus ensina que o reino veio, mas de forma inesperada. Embora a antiga era continue, o reino de Deus invadiu o domínio de Satanás a fim de libertar os homens do governo dele. A gente vê também que a chave do conhecimento, que abriria a porta do reino de Deus, fora confiada aos líderes do povo judaico. Contudo, nem entraram, nem deixaram os outros entrarem. Assim, o que é que aconteceu? Os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes deles. Essa chave de conhecimento que estava com os líderes judeus agora foi confiada aos apóstolos e à igreja. O reino de Deus, antes de tudo, é o governo divino manifesto em Cristo e, através da pessoa de Cristo, criou a igreja e opera no mundo por meio da igreja. A igreja é a comunhão dos discípulos de Jesus que recebem a vida do reino e se dedicam à tarefa de pregar o evangelho do reino ao mundo. O reino de Deus não funciona no vazio, é confiado a homens e funciona por meio de homens redimidos por intermédio de Cristo, já se entregaram ao governo de Deus, sendo a igreja a função dinâmica e não a função permanente. Portanto, a igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus cria a igreja e opera no mundo por meio dela. Contudo, os homens não podem edificar o reino de Deus. O estado atual da oliveira não é a obra final de Deus, né? A noiva ainda está se ataviando, ainda está se preparando para as bodas. Então, quando virá o reino? Esta era sempre será hostil ao evangelho e ao povo de Deus. O mal prevalecerá nessa era. A palavra de Deus ensina que haverá intensificação do mal no fim desta era. Mas isso não significa que Deus abandonou esta era a Satanás. Ele já foi derrotado. O reino de Deus criou a igreja e ele opera para realizar o propósito de Deus. O reino de Deus opera nesse mundo por meio do poder do evangelho. Então a igreja vai atuar assim com uma mensagem, com a missão e um motivo. A mensagem é essa, o evangelho do reino. A missão é que todos conheçam essa mensagem, que é o evangelismo mundial. E por que motivo? Porque então virá o fim. Então apenas quando a morte, o pecado e Satanás forem destruídos, os homens redimidos conhecerão as bênçãos perfeitas do reino de Deus. O pecado é inimigo do reino de Deus. Então a gente não pode aceitar nenhum tipo de escravidão e sujeição ao pecado. A filosofia do progresso.
Ensina que a humanidade, por causa do caráter intrínseco, está predestinada a melhorar até o dia que alcançará a sociedade perfeita, livre de todo mal, guerra, pobreza e conflito. Mas o que acontece? A história derrubou essa visão. Não é o que se vê. Esse conceito de progresso inevitável é algo intolerante e irrealista. A gente vendo os impérios passados, vemos que Deus levantou e derrubou governantes para que pudesse criar Israel. Ele levantou e preservou esse povo. Ele tinha um plano e operava esse plano através da história. Virá o fim quando a igreja terminar sua tarefa de evangelizar o mundo. Então, nessa evangelização, a maior preocupação não é com as portas fechadas, mas com as abertas pelas quais não entramos. Quando virá o reino? Se Cristo não retornou, significa que nossa tarefa não foi concluída. E veja bem, nossa responsabilidade não é de salvar o mundo. Não nos é exigido transformar essa era. Na verdade, a transformação que a palavra nos fala é da nossa própria mente. A nossa tarefa é contactar, reconciliar pessoas com Deus. Então haverá guerras, problemas, perseguições e martírios. Essas palavras dão estabilidade e sanidade mental, evitam que eu adote um otimismo irreal. A igreja, em seu caráter essencial, precisa ser sempre uma igreja de mártir. Não devemos esperar sucesso irrestrito ao levar o evangelho em todo mundo. Ainda existe essa possibilidade de resistência. Agora, a última mensagem é essa, que quando Jesus fala que toda autoridade me foi dada, essa é a boa notícia. Cristo tirou a autoridade de Satanás. Então, vão e façam discípulos. Que seja feita aqui na terra como é nos céus.